bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Alan Silva e se você chegou a este canal, vou pedir uma forcinha para vocês aqui, tá bom? Se inscreva aqui no botão abaixo, deixe o seu like, comenta bastante para eu saber se o vídeo tá sendo de bom grado de vocês, beleza? Então galera, sem mais delongas, o vídeo de hoje é sobre taxa Selic, ou taxa básica de juros. Bom, se você já ouviu ou escutou este nome por aí sobre Selic e se perguntou, será que é um chocolate aí famoso brasileiro? Será que é uma marca de refrigerante? Bom, você está parcialmente equivocado, tá? A Selic, galera, significa taxa básica de juros da economia, mas ninguém no jornal vai explicar sobre o que é a Selic ou por que ela é tão importante, ou até explica, mas é naquele jornal da meia-noite que você já dormiu e vai acordar às 5 da manhã para ir trabalhar no outro dia, né? Então a linguagem ali fica um pouco desconexa. Então galera, vamos lá, vamos dar nome à Selic, né? A Selic significa Sistema Especial de Liquidação do Custódio. Quem controla a Selic no Brasil? É o Banco Central através de um comitê que eles realizam a cada 45 dias para decidir aí se a taxa vai subir ou descer. Tá, aí você está perguntando, se a taxa aumentar ou a taxa diminuir, o que isso impacta na minha vida, o que ela impacta na vida dos brasileiros, né? Então galera, vamos pensar o seguinte, né? O Banco Central, que é a nossa entidade máxima aí relacionada a políticas monetárias no país, ele tem o objetivo de controlar a Selic através do Copom, tá? O Copom é o comitê que eu falei para vocês que tem essa reunião a cada 45 dias para decidir os rumos dessa nossa taxa básica de juros, tá? Isso porque, galera, a taxa Selic, ela é utilizada aí no mercado financeiro muito com relação entre os bancos, tá? A relação de empréstimo entre os bancos ali, empréstimos interbancários, tá? E no futuro vai gerar uma taxa que nós chamamos de CDI, que significa Certificado de Depósito Interbancário. Todo final do dia, galera, o banco precisa ficar com o seu caixa positivo. Então, para ele ficar com o seu caixa positivo, ele começa a fazer empréstimos, né? Ele começa a solicitar empréstimos. Então, o banco A pede empréstimo para o banco B, o banco B para o banco C. E esses empréstimos, eles são negociados a uma taxa. Que taxa é essa? Vai ser considerada a taxa Selic, tá bom? E aí, da taxa Selic vai nascer o CDI, que é um ponto para outro vídeo aqui no canal, tá bom? E eu explico mais pra frente para vocês. Então, por que é usada a Selic para essa mensuração? Geralmente a Selic, galera, ela está atrelada a títulos públicos, a títulos do nosso governo federal. Então é uma forma dos bancos também se garantirem ali com essa emissão de títulos que eles estão fazendo e recebendo ali de empréstimos, beleza? Para ficar tudo no final do dia com caixa positivo. Primeiro ponto é esse. Então a Selic, ela é importante no mercado financeiro porque ela já criou essas outras taxinhas que eu falei para vocês, principalmente o CDI, é o Certificado de Depósito Interbancário, beleza? Aí, vamos lá, a Selic também, galera, ela é utilizada como uma espécie de controle da inflação. Se você não sabe o que é inflação, vou deixar o card aqui nesse vídeo. Tem um vídeo aqui no canal explicando para vocês o que é inflação e o que a nossa memória seletiva é capaz de fazer com relação a isso, tá bom? Então, beleza. Com esse ponto estabelecido, galera, a gente vai pensar o seguinte. Quando a inflação ela está muito alta, vamos supor que a inflação meta fixada para esse ano de 2020 fosse de 6,5%, mas no Brasil já está ultrapassando esses 6,5% ao ano. Então ele já está batendo, vamos supor, 8,9%, quase 9% de inflação. Então o Banco Central faz um movimento, ele fala assim, eu aumento a taxa Selic, porque aumentando a taxa Selic eu aumento todas as outras taxas que são vinculadas a ela. Vou aumentar a taxa dos depósitos entre os bancos, vou aumentar a taxa para o empresário buscar empréstimo, vou aumentar a taxa que a pessoa física vai buscar empréstimo, seja para construir sua casa, para construir sua empresa. Então, veja bem, esse aumento de taxa faz com que o consumo se desacelere, porque as pessoas não conseguem ter mais o que? O fácil acesso ao crédito. E, teoricamente, esse acesso ao crédito mais dificultado, porque é uma taxa que já é muito alta, faz a inflação desacelerar. Tá? Esse processo faz a inflação desacelerar, então o Banco Central ele desestimula o consumo e o investimento por causa do crédito. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Agora,
nos tempos de hoje, a gente está vendo o Banco Central fazendo o quê? Movimentos de corte na Selic. Corte. Saiu de 6,5% e já estamos em 2%, tá? Quase faltando 4 meses para o ano de 2020 acabar. Aí você deve se perguntar, tá, mas com a inflação caindo, o que o Banco Central tem que fazer agora? Então, o que o Banco Central está fazendo é tentar dar estímulos para a economia. Então, ele começa a cortar a taxa de juros. Olha só, ele nunca vai cortar a taxa de juros assim bruscamente, tá? Ele não vai chegar a uma taxa de 6,5% e cortar para 1%. Não, ele vai cortando sempre de 0,25 pontos percentual, ou ele vai cortando de meio ponto, mas nunca mais de 1,5 ponto, mais de 2 pontos ele vai cortar a Selic, tá? Isso porque ele quer saber como que a economia vai responder aquele processo de corte na taxa de juros que ele está fazendo. Então, ele vai lá e corta 0,25% e ele vê que as pessoas começam a buscar crédito. O crédito está mais facilitado, as pessoas agora conseguem acessar esses valores. Aí ele vai cortando mais um pouquinho, vai cortando mais um pouquinho, vai cortando mais um pouquinho. E esse corte na Selic vai fazendo com que a economia volte a se estimular e aumente o consumo e, consequentemente, o empresário aumente o seu nível de investimento também na sua empresa, né? Porque o empréstimo do banco, teoricamente, ficou mais barato. Nem sempre o banco respeita essa ordem, tá? Por exemplo, a Selic caiu a 2%, não significa que o banco vai te conceder um empréstimo a 2%. Ele vai fazer algo muito próximo disso, provavelmente para cima, porque ele quer ter a garantia de que você vai devolver aquele dinheiro no tempo, remunerando esse empréstimo que ele está fazendo para você no presente, beleza? Então, esses pontos são esses. Então, quando ele está cortando a taxa de juros, galera, ele quer justamente dar esse estímulo, dar essa pancada no consumo, para ver se as pessoas começam a consumir um pouco mais e a inflação volta ao seu patamar. Ou ela volta para a meta, ou ela vai ficar flutuando ali, sempre dentro da margem permitida, né? 1,5 ponto para cima, 2,5 ponto para cima. Então, ele vai sempre fazendo este movimento. E é por isso que a Selic ela é tão importante, né, dentro da nossa economia. Sem contar, galera, que para as pessoas que investem ou que querem começar a investir, nós temos algo, um produto oferecido pelo governo maravilhoso, que é o Tesouro Direto. E o Tesouro Direto, galera, é a situação contrária. Em vez de você ir lá e pegar um empréstimo, por exemplo, do banco, e ele e você pagar os juros, agora não, agora você vai lá e empresta dinheiro para o governo, como um título de dívida. O governo tem uma dívida, ele precisa pagar, ele precisa buscar crédito, e ele fala assim, ó, eu vou oferecer um título meu, é um título de segurança, a pessoa física, nós, pessoas físicas, vamos lá e compramos esse Tesouro Direto atrelado à Selic, e recebemos a remuneração disso ao longo do tempo, tá? Então, conforme a Selic for sendo alterada, a gente recebe o proporcional dela. Então, a Selic é 2%, se a gente investir R$100, a gente vai receber 2% de R$100. Quanto maior for o montante, maior vai ser a sua fatia de recebimento ali no final do prazo, tá? Mas isso é um assunto para outro vídeo, isso é um assunto sobre investimentos. Mas viu como a Selic é tão importante nesse mundo da economia? Só nesse vídeo eu abordei temas como reger taxa de juros no setor interbancário, falei para vocês com relação ao controle de meta de inflação e falei para vocês com relação à questão dos investimentos, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Esse foi só uma explicação bem rápida do que é a Selic. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo para eu poder ajudar vocês e responder assim que possível, beleza? Então vamos para mais um Descomplicando a Economia, galera. Um abraço e tchau, tchau!